Santo Deus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Noite de adoração, noite de paixão, noite de encontro, noite de estarmos queimando na presença de Deus. Hoje foi um dos dias que eu mais recebi mensagens sobre pessoas enfermas, pessoas que estão viajando, pessoas que tiveram que trabalhar. E eu falei, rapaz, hoje aquela igreja vai estar daquele jeito, vai estar vazia. Só que, todavia, quando eu ouvi isso, eu comecei a pregar, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus sobre as pessoas que viriam e que elas viessem sedentas, que elas viessem com fome, para que Deus ele consiga nos elevar àquele nível a qual Ele sempre preparou para nós. É um nível de intensidade, é um nível de amor, é um nível a qual nós conseguimos entender com clareza as coisas para nós darmos resposta com clareza a Deus. Para que nós tenhamos total convicção daquilo que nós estamos movimentando. Para que nós tenhamos total convicção daquilo que o Senhor ele está por fazer. E nós sabemos aquilo que de fato é para fazer. Para que nós paramos de olhar apenas com os olhos carnais e nós colocamos os nossos olhos espirituais em plano. E aí sim, quando nós conseguimos enxergar do ponto de vista de Deus, e nós não abaixamos a guarda sequer um segundo, porque nós sabemos que o tempo todo é tempo de guerra. Deus ele olha para Samuel e diz, Samuel, vai à casa de Jessé, vai lá ungir um dos filhos dele. Deus não fala qual é. E Jessé ele sai, Jessé na verdade ele não sai logo de pronto, entrega ele, primeiro ele dá uma negociada com Deus, ele diz, Senhor, se Saul souber disso, certamente ele me matará. Se Saul souber disso, ele passará uma espada à minha cabeça. Naquele momento ele tem a vida dele por preciosa, mas Deus insiste e dá uma ordem para ele. Então ele sai às escondidas e chega a Belém. Quando ele chega a Belém, os anciões perguntam se ele está vindo em paz. O que é que o profeta está fazendo naquela região, naquela redondeza? Porque as pessoas não estavam prontas a esperar algo bom de Deus. Eu não sei que nível de resposta você tem dado a Deus. Mas se eu te falar hoje que Deus ele tem um encontro com você, você tem medo ou você tem uma lenha para poder queimar diante dele em alegria? Esse é o nível de resposta que nós damos nos últimos dias. E quando nós recebemos esse convite, sabemos que Deus irá falar conosco, vai falar se nós estamos sedentos ou se nós iremos prorrogar. Não, Senhor, daqui a um tempo o Senhor volta, porque eu estou organizando algumas coisas pessoais a qual o Senhor não pode fazer parte. Samuel diz, eu vim em paz, eu vim à casa de Jessé. E quando ele chega à casa de Jessé, ele fala, Jessé, Deus mandou ungir um dos seus filhos. Sabe o que é impressionante ali? Que Jessé ele tinha certeza qual dos filhos seria o rei de Israel. Porque Eliabe ele tinha uma maneira única de falar. A estatura de Eliabe era a estatura dos reis daquela época. Talvez ele fosse parecido com Saul. Talvez ele sabia dominar talvez não, certamente ele sabia dominar a arte de lutar, a arte da guerra. Ele sabia se portar como um general. E a Bíblia diz no capítulo 16, eu já estou pregando só para te informar, tá? E a Bíblia diz que no capítulo 16, no verso 7, quando Samuel ele chega e se depara com Eliabe, ele também se impressiona e dentro dele ele diz, certamente é este o rei de Israel. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de 1 Samuel, o capítulo é de número 16, e o verso é de número 7. E eu preciso de alguns crentes aqui nessa noite. Nós estávamos em uma célula do louvor essa semana, quando Deus me deu essa palavra. Então eu vou pedir a sua atenção, porque eu vou entrar na mensagem, mas o versículo central que Deus colocou ao meu coração foi esse. 1 Samuel 16, verso 7. Aleluias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém?
Dê resposta a Deus. Vamos lá. Diz assim, 1 Samuel 16, verso 7. Quem achou, dá um glória a Deus para aquecer a garganta. Deu para aquecer. Agora dá aquele mesmo que de garganta aquecida. Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia. Diz assim: entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma uma elevada consideração à aparência, mas o Senhor sonda o coração. Vamos lá. O ser humano, ele julga tanto de forma positiva ou de forma negativa. Porque da mesma maneira que Samuel jogou positivamente Eliabe, os irmãos de Davi julgou Davi negativamente como rei, mas quem estava enxergando e quem estava olhando era Deus. Eu quero nessa noite que você tome consciência da sua identidade. O tema central dessa mensagem é uma consciência da identidade. É necessário nós sabermos, nós analisarmos o nosso coração. Mas antes eu vou pedir para você orar por você. Vamos liberar essa medida no seu terreno. Vamos liberar essa medida no seu coração, na sua mente. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Pedimos que a tua unção, teu cabóide venha sobre nós. Que eu consiga, Pai amado, liberar as palavras necessárias, Senhor. Ai, meu Deus, palavra de vida. Palavra, Pai amado, que ressuscite os mortos. Palavra, Pai amado, que reative pessoas, ó Pai. Que pessoas saiam daqui te amando nessa noite, Senhor. E que tudo que nós fizemos até agora, Pai amado, gere fruto, gere vida, Pai. Fica aqui conosco, Pai. E se manifesta nessa noite. Queremos o teu perfume exalando entre nós. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Te convido a adorar antes de você ouvir essa porção. Todo poderoso, que pois era e há de vir. A criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Podemos assentar, mas senta nesse espírito de adoração. Quando fala de trazer uma mensagem, não fala de performance, não fala-se de homilética, não fala-se de profissão, mas fala-se de paixão. Todo pregador, toda pregadora tem que ter paixão ao pregar. É por isso que eu prego com a mesma intensidade quando tem uma pessoa ou se tiver 1000 pessoas. Essa é a diferença do nível de resposta que nós conseguimos dar em um ambiente. E quando você entende essas coisas, as coisas começam a ficar claras à sua frente. Mas eu quero que você examine-se
a você mesmo essa noite. Eu quero que você faça uma autoanálise na sua vida sobre identidade, porque quando eu sei essas coisas, eu sei o que Deus Ele quer de mim. Quando eu conheço a minha força e eu conheço a minha fraqueza, eu sei aonde eu estou e sei para onde eu estou indo. E eu sei também de onde eu vim, porque eu vou estar trabalhando isso de forma de crescimento. E nós precisamos entender se Deus Ele te rejeitou, se Deus Ele quer você para si. Quando aqui no texto fala que Deus rejeitou Saul, que Deus rejeitou Eliabe, não está dizendo que Deus rejeitou a salvação a ele, mas rejeitou ele para aquela função, a função de rei, a função de amar uma nação, a função de ter noção e ter o espírito, porque quando Deus procura um rei para Israel, não era alguém que sabia lutar, mas era alguém que poderia receber o espírito dele. Era alguém que tinha que ser obediente, era alguém que tinha que ser sensível para aquilo que Deus iria fazer. Saul, ele começou muito bem, ele tinha intimidade com o Espírito, ele foi ungido. Quando ele procurava alguns animais do pai dele, Deus os separou, mas no meio do percurso, ele se cansou, no meio do percurso, ele ficou enfadado, no meio do percurso, ele se sentiu autossuficiente. No meio do percurso, ele não soube esperar. No meio do percurso, ele resolveu fazer as coisas do jeito, da maneira dele. Então Deus o rejeita. E agora, quando Samuel chega a Belém, ele busca alguém com a mesma estatura. Ele busca alguém que os olhos dele podem alcançar. Ele busca alguém e diz: certamente, se esse homem for levantado como rei de Israel, toda a nação terá orgulho. Se esse homem for levantado como rei de Israel, toda a nação ficará encantado com ele, será o homem que conquistará. Mas Deus está dizendo: não é este. Deus não olha como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Mas o tema central aqui não é sobre a unção que foi derramada sobre Davi, ou sobre a rejeição de Eliabe. O tema central aqui é sobre como as pessoas veem. O tema central é como você vê as pessoas que te circulam, te cercam dia a dia. Porque às vezes entra um espírito nas pessoas de repugnação. Às vezes entra um espírito de repúdio, às vezes entra um espírito de nojo para com o outro, e você fica travado na sua vida, e você não consegue andar, porque você está cheio de veneno, um veneno a qual atrapalha o espírito trabalhar no seu coração, um veneno a qual você perde a alegria da vida, um veneno a qual você perde o entusiasmo, um veneno a qual você perde a alegria das conquistas a qual você já teve até hoje. A maior conquista de um cristão é a salvação. Por isso que Davi falou: Senhor, não retire de mim a alegria da salvação. Se você não consegue contemplar a grandiosidade de Deus, dele ter tirado de um ambiente, se para você não é suficiente você ser salvo, se para você não é suficiente você poder glorificar o Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida, se para você não é suficiente você saber que você não é mais um viciado, você não é mais alguém que é adicto aos seus desejos, porque o Senhor Jesus te livrou, o Senhor Jesus te salvou, o Senhor Jesus te limpou. O que mais você pode se alegrar? Por isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, antes de sentar à mesa, ele está dizendo: eu não tenho poder para poder examinar vocês. Pedro não tem poder para poder examinar vocês. Examine-se o homem. Examine o homem a si mesmo. Ele está dizendo: faça uma autoanálise no seu coração, garimpa a sua mente aonde você quer chegar. No capítulo 7 do livro de João, a Bíblia diz que Jesus ele vinha pregando, fazendo sinais de maravilha. E alguns daquelas testemunhas ao qual assistia Jesus pregando, falaram: quem é este homem? Será que realmente ele é o Messias? Porque ele fala de forma atrevida e os doutores não fazem nada.
Os fariseus não fazem nada, então os fariseus começaram a conversar entre eles uma maneira de pegar Jesus, uma maneira de matar Jesus, uma maneira de tirar a moral de Jesus, uma maneira de tentar parar Jesus. A perseguição no capítulo 7, ela é muito grande. Mas quando eu abro o capítulo número 8, eu vejo um Jesus dizendo que ele está indo para o Monte das Oliveiras orar. Porque o meio da perseguição vai dizer muito aonde está o seu coração, aonde está a sua fé. Jesus sabia quem tinha o enviado. Jesus sabia qual era a missão dele. Jesus se preparou 30 anos para o ministério de 3. Tem pessoas que só fez uma coisinha na igreja, 1 mês, 2 meses, e desistiu porque disse que não suportou. Não suportou nem a preparação, porque você nunca fez nada, nós nunca fizemos nada, eu nunca fiz nada. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós diante daqueles cristãos que foram lançados no Coliseu? Eu mandei algum vídeo para algumas pessoas essa semana. Estraçalhado com criança, brigando, um leão arrancando a cabeça da criança, ele com os pés, mas não negava Jesus. Quem fomos nós diante de um apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo em uma cruz? Quem fomos nós diante do apóstolo Paulo, a qual ele foi esquartejado e o seu corpo foi espalhado por toda Roma? Quem fomos nós diante daqueles homens que morreram crucificados, a qual os corvos chegavam a um determinado horário, arrancavam os olhos da face deles? Aqueles homens eram quebrados costelas, aqueles homens eram quebrados joelhos, aqueles homens eram jogados excremento em cima deles. Eu quero que você entenda a realidade do Evangelho, para que você dê a devida resposta a qual Deus merece. Nós paramos muito cedo, nós se frustramos fácil demais, nós se impressionamos fácil demais, nós confiamos pouco, nós olhamos muito o defeito e o problema e não conseguimos firmar os olhos em Jesus quando é necessário olhar para Jesus. Jesus, no meio da dificuldade, ele foi para o Monte das Oliveiras, ele resolveu orar, ele resolveu queimar, ele resolveu dar a resposta a Deus no meio da perseguição, no meio do conflito. Ele sabia aonde estava o refúgio dele, que era no próprio Deus. Era aquele que estava alimentando, era aquele que estava impulsionando ele. Enquanto Jesus estava ali, chegou uma multidão. No meio da necessidade espiritual de Jesus, de se encher de Deus, chega uma multidão, e a Bíblia diz que ele começa a ensinar aquela multidão. Monte das Oliveiras significa lugar de prensa. Jesus, ele está ali no meio daquela multidão, quando de repente chega alguns homens, um certo grupo de pessoas, com uma mulher, que ela foi pega em flagrante por adultério, e levam ela até aquele lugar. E diz assim, a Bíblia diz que obrigam ela a ficar de pé no meio da multidão, e diz: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, é necessário que ela seja apedrejada. O que o Senhor tem a dizer? A Bíblia diz que Jesus, ele fingiu que não ouviu. A Bíblia diz que Jesus, ele não deu importância. Ele não olhou em direção àquela mulher, muito menos a quem estava falando. Jesus, ele continuou fazendo o que estava fazendo. Quando insistiram, Jesus se inclinou e começou a escrever no chão. Na medida que Jesus escrevendo, a Bíblia diz que aqueles homens insistiam, dizendo: ei, você vai fazer o quê? Sabe por quê? Segundo a lei de Moisés, era obrigado aquela mulher ser apedrejada. Mas, naquela época, tinha saído um decreto de Roma, tirando toda a autoridade religiosa de Jerusalém, dos judeus, de fazer qualquer tipo de crime, de fazer qualquer tipo de homicídio, de matar qualquer pessoa por crime religioso. Ou seja, se Jesus falasse que aquela mulher não podia ser apedrejada, Jesus estava indo contra a lei de Moisés. E se Jesus falasse que aquela mulher tinha que ser apedrejada, ele seria pego pela lei de Roma. Porque o tema central aqui, João deixa explícito que a ideia central ali era poder pegar Jesus em uma armadilha.
A ideia central era colocar Jesus em uma armadilha para que tirasse a função espiritual dele, para que tirasse a paternidade, para que tirasse a autoridade espiritual dele. Mas Jesus, ele era e é um homem muito sábio, um rei muito sábio. Que o Senhor te livre de todas as armadilhas postas no caminho. Que o Senhor te dê maturidade, dê ousadia, dê sabedoria. Ali não passava de um teatro dos fariseus. Ali não passava de um teatro dos mestres da lei, a qual queriam pegar Jesus, a qual queria matá-lo a qualquer custo, a qual queria desabilitá-lo. O reino das trevas um dia levantou para desabilitar você. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: ele conseguiu? Um dia você recebeu um convite do reino das trevas. Satanás apostou que você não suportaria, você não daria mais o mesmo nível de resposta. A pergunta que eu tenho para você é: você saiu vencedor ou derrotado? Você tem crescido ou morrido espiritualmente? Você tem ganhado almas ou você tem perdido a sua? Você tem queimado ou você tem se esfriado? A guerra ela é interna, a guerra ela é constante, a guerra ela é diária. A guerra é todos os dias. Todos os dias existe uma guerra sobre o tanto e quão você irá suportar até você parar de dar a resposta. Todo dia tem essa guerra. O Senhor acorda dizendo: ela vai resistir, ele vai resistir. E Satanás diz: não vai. Não vai, por muito menos ele vai parar, por muito menos ela vai parar. De um lado Deus está dizendo: ele é meu soldado, ela é minha guerreira. Do outro lado Satanás está falando: ele é meu cavalo, ela é minha cavala, égua. Vamos lá. Salomão tinha as éguas dele. Se você não dá o nível de resposta, você pode ser uma égua de Satanás. Brabo, né? Mas é assim que é chamado no reino espiritual. Aquele que carrega o demônio, considerado um cavalo. Se você vai em Salvador, às vezes é parado o trânsito, porque os homens, eu não vou fazer a posição que eles fazem aqui, mas é parado o trânsito para ele poder passar carregando os demônios sobre os ombros deles. E é notório, o trânsito para realmente. Os babalorixás, os cuidadores de santo. Sim. São chamados cavalo de Satanás. Tem alguém aqui comigo? Mas hoje é um convite. Eu não vim aqui apontar a sua fraqueza, mas eu vim lembrar dela para que você se fortaleça. Vem aqui comigo que Deus quer te conduzir. Deus ele quer te levar a um lugar mais restrito. Deus ele quer te levar a um lugar de clareza. Porque na nossa vida tem um lado A e um lado B. O lado A é o lado a qual as pessoas conhecem, é o lado a qual os colegas de trabalho conhecem, é o lado que a igreja conhece, é o lado que a família conhece, é o lado social, é o lado que as pessoas conversam, brincam. Mas o lado B é aquele lado mais guardado, é aquele lado mais secreto. Lembra antigamente quando você pegava uma fita cassete, tinha lado A, e quando dava um determinado tempo você tinha que virar a fita até chegar aquele tempo da automática? Demorou. Eu tinha um Walkmanzinho que tinha que abrir ele e virar. O lado B é exatamente esse lado que precisa ser virado. O lado B é onde as pessoas não têm consciência de identidade, elas vivem como não se existisse esse lado B, mas passa a maior parte do tempo tentando vencer, passa a maior parte do tempo tentando melhorar, mas quem tenta não faz nada. É necessário fazer. É necessário tomar uma atitude, é necessário tomar uma decisão. O lado A é o lado da aparência. Primeiro princípio, cuidado com as armadilhas. Segundo princípio, saia da vida de aparência. O que adianta você mostrar para sua família que você é uma pessoa forte? O que adianta você mostrar
para sua casa que você é alguém que está pronto a todas as respostas, mas no fundo você sabe que você é fraco, que você está morrendo. No fundo você sabe que você não aguenta mais. O que adianta você sair para dizer que é uma pessoa fervorosa todos os domingos para poder vir à igreja, mas quando chega a hora mesmo da guerra, da batalha espiritual, você não tem coragem de enfrentar as guerras, você está com medo, está dizendo todo dia que não existe batalha espiritual, está todo dia dizendo que não existe Deus, que Deus esqueceu de você. Todos os dias você é alguém fraco diante da adversidade, porque a aparência está ali escancarada. O que adianta você gritar dizendo que Deus é o seu juiz, se você não acredita que Ele está na causa? O que adianta você dizer que Deus é seu advogado, se você não acredita que Ele está na causa? Saia da vida de aparência. Aqueles homens estavam engessados. O tema central da pregação ele está aqui no capítulo 8, mas eu precisei iniciar lá no capítulo 16 de 1 Samuel. Porque aqueles homens, eles não acreditavam mais em Deus, eles não acreditavam mais em Jesus. Já havia 400 anos Deus sem falar. Agora Deus levanta um profeta chamado João Batista, e de outro lado vem um primo dele, chamado Jesus, o filho do seu Zé e de Dona Maria, o carpinteiro. Mas alguém cheio de poder, alguém cheio de autoridade, alguém que está revolucionando a ideia, alguém que está enfraquecendo o campo religioso, porque naquele momento a ideia principal era o campo filosófico, o campo religioso e o campo político. Aqueles homens já não acreditavam no poder de Jesus, mas ele usava a massa para poder conseguir algo no meio da politicagem, no meio da briga que tinha entre Israel, que era escravo de Roma, e Roma, que queria governar todas as nações. Quero que você entenda nessa noite. Alguém me perguntou hoje, pastor, por que a CEPAL parou? Eu falei parou porque era um jogo político. Ah, pastor, então por que você não levanta então e começa a fazer ali? Falei porque primeiro os pastores precisam estar unidos, com membros nós se resolvemos. Quando Abraão brigou com Ló, a Bíblia diz que o problema não era as ovelhas que se misturavam, mas eram os pastores que brigavam entre si. Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu não tenho guerra com ninguém, graças a Deus posso falar isso de coração puro e limpo. Mas eu quero que você entenda sobre as motivações a qual levaram aqueles homens a querer matar Jesus. Eram as motivações políticas. Você vê igrejas que tinham um nome no Brasil, igrejas pioneiras no Brasil, igrejas que desbravaram o evangelho em cidades pequenas, homens apaixonados, homens que curaram vários cancerosos, leprosos, pessoas aidéticas em um nível hard. Hoje você vê essas pessoas apenas com um posicionamento político, brigando por uma cadeia de autoridade, brigando por uma cadeira, brigando por ser reconhecido. Era o sistema daquela época que estavam querendo matar Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias de fato, mas eles tinham medo de Jesus ser aquele que revolucionaria. Eles tinham medo que Jesus se levantasse e falasse assim: a partir de hoje, Roma não é mais os nossos senhores. Porque eles não tinham problema nenhum ser escravo de Roma, desde que ele estivesse na liderança. Desde que Anás, Caifás, dentre outros, tivesse a mesma autoridade que eles carregavam. Tem alguém aqui comigo? Talvez você não tenha problema de ser escravo do pecado, desde que você seja beneficiado. Talvez você não tenha medo de não dar resposta para Deus, desde que as coisas momentâneas, as coisas físicas estejam fluindo na sua vida. Desde que você consiga montar a sua família, desde que você tenha o seu trabalho, desde que você tenha o seu veículo e a sua casa, você não quer guerra com ninguém e tenha Netflix na sua casa e possa dar uma volta ao shopping, o resto é o resto. Porque eu darei resposta a Deus, porque eu serei perseguido em uma igreja.
Se você entendesse o que é movimentar o reino, se você entendesse o que é dar resposta a Deus, e não é sobre Esfera, Luminense, Sorocabana, não é sobre a cidade, mas é sobre onde que Deus quer que você esteja. Se você soubesse sobre oportunidades de você fazer porque você ama, não é porque de falta de opção. Se você soubesse que é permanecer porque o seu coração queima. Se você soubesse que é permanecer porque você ama aquilo que você está fazendo, porque Jesus um dia te levantou para isso. Se você entendesse as coisas que Jesus quer fazer através de você. Não é sobre uma resposta religiosa ou passar uma prova no meio da família, ou no meio do trabalho, ou uma promoção, ou algo do tipo, mas é porque você está queimando por Jesus. Aquele fogo que pegou um dia aquele homem que foi levantado em Tarso, aquele fogo que um dia pegou o homem que estava indo para Damasco e ele ficou totalmente apaixonado por Jesus, aquele homem que resolveu abdicar, abrir mão do seu título de cidadão romano para ser escravo de Cristo, aquele homem que escrevia as cartas de amor a Coríntios, porque ele sabia a identidade dele, ele sabia o que queimava no coração dele. Ele sabia que não era sobre oportunidade política, filosófica ou religiosa. Porque para a religião ele era um perdido, porque ele era aquele que estava levando o evangelho para os rejeitados. Politicamente falando, ele era um escravo. Precisamos dar resposta a Deus, igreja. Eu não sei o que eu posso falar para vocês, para que vocês voltem a ter um pouquinho de interesse por Jesus. Eu não sei, mas uma coisa eu te digo. Todas as vezes que eu subo nesse púlpito é para poder queimar. É para poder dar o nível de resposta que Deus ele merece. Jesus ele quebrou todos os protocolos religiosos. Jesus ele quebrou todos os paradigmas, todos os dogmas, todos os sofismas, tudo isso que você entenda, que você tenha uma ideia, todos os costumes. Jesus ele sentava na mesa com pecadores, ele andava com prostitutas. Jesus ele era aquele que sabia quem ele era, ele tinha identidade, ele tinha amor, ele tinha poder, tinha unção, ele foi ungido pelo próprio Deus. Ele não se perdia com as falácias de Caifás. Ele não se perdia com as falácias dos fariseus, com as propostas. Ele sabia a missão dele. Ele não se perdeu com a proposta do próprio Lúcifer, querendo entregar um reino que um dia ele recebeu. O nível de identidade de Jesus era hard demais. Mas Jesus, quando chegou diante daquela situação, ele precisou dar uma resposta. Ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas a mensagem chegou ao meu coração justamente por causa disso. Aonde estão os teus acusadores? Vou chegar lá daqui a pouco. Jesus, quando ele diz aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus ele estava dizendo assim, Deuteronômio 17, versículo 7. Levíticos 24, versículo 4. Diz o seguinte, diz que aquele que fosse testemunha, aquele que visse o ato de adultério, aquele poderia atirar a pedra. Sabe por que ninguém atirou? Porque ninguém viu, mas a fofoca chegou no arraial. Ninguém viu, mas a fofoca chegou no arraial. Jesus estava dizendo, quem foi que viu aqui? Porque primeiro não era para estar só a mulher. Quando era pego, era para estar pego lá a mulher e o homem. Ali só estava a mulher. Você consegue entender o poder da fofoca?
Você consegue entender o poder do me disseram, o poder do eu acho, o poder do que eu acho que eu vi, que eu estou pensando que aquilo outro? Jesus estava ali. Primeiro, eu entendo que Jesus ele não deu atenção porque ele sabia que era fruto de uma fofoca. Segundo, ele estava dizendo bem ali, isso aqui vai acabar aqui. Aonde estão os teus acusadores? Talvez um dia você foi acusado, talvez um dia sua filha foi acusado, talvez um dia seu filho foi acusado, talvez um dia um familiar seu foi acusado, e você foi aqueles que sofreu, que chorou. Mas passou a história. Aí você soube de alguém, agora você se tornou o acusador. Agora você se tornou o perseguidor. Agora você é aquele que distribui a história. Agora você é aquele que, lá naquele grupinho da maldade, que libera aquela palavra para poder falar. Não é só sobre adultério, ou sobre roubo, ou sobre algo do tipo, mas é fofoca, às vezes que você acha que não tem nada a ver. Talvez a pessoa só não estava bem naquele dia e não teve nem cabeça para te cumprimentar, e já foi suficiente para você dizer que fulano de tal mudou, cicrano mudou. O anseio, o desejo, o repúdio, ela vem através dessas linguagens maldosas. Ela vem através desses olhares altivos. Ela vem através dessas caras de deboche. Ela vem através dessas rejeições. Só que o problema é que isso é um terreno de semeadura. Você colhe escolhas. Você colhe escolhas. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de você começar a viver de fato. O poder da fofoca é o poder que gera morte. E tem pessoas que são intolerantes ao pecado dos outros. Principalmente se aquela pessoa a qual foi acusada é um tipo de pessoa que não dá bola para outros. Tem pessoas que, dependendo do temperamento dela, ela tá nem aí. Se você pegar um colérico, ele não está nem aí com a sua opinião. O que ele quer fazer é apenas dar uma missão para ele que vai ser concluída. Se você pegar um melancólico, é a pessoa que fica ouvindo. Quer saber a opinião de um, a opinião do outro. O sanguíneo é aquele que vive de opinião. O sanguíneo, se ele está triste, ele quer que todo mundo saiba que ele está triste. São temperamentos. Depois você pesquisa lá o que é cada classe dessa. Sanguíneo é aquele que se ganhou um negócio, quer falar para todo mundo, não sei o que, está animador, mas no dia que está na bad, chega assim também. Eu acho que eu vou morrer. Aí tem um fleumático. Fleumático é aquele mais lerdão. Fleumático é aquele mais na dele. Se você comprar uma ilha e der para ele e falar, nunca vai te achar lá, ele vai dizer, glória a Deus. Porque ele não gosta de relacionamento, ele não gosta de ter que conversar com pessoas, ele não gosta de dar opinião sobre a vida dele ou sobre a vida de outrem. E Deus fez cada um com esse temperamento. Deus fez essas pessoas com esse temperamento. Porém, esses temperamentos não é desculpa para você ser quem você é. Porque a ideia de você saber esse temperamento é para você melhorar e amadurecer os pontos negativos e fracos deles. Tem alguém aqui comigo? Mas a ideia principal aqui nessa noite é que você tenha uma consciência de quem você seja. Do nível de comentário, do nível de julgamento que você faz. Às vezes o julgamento ele não vem em um comentário com uma pessoa, mas no seu coração você já julgou, você já decretou, você já foi o juiz, você já foi o advogado e culpado. A partir de hoje essa pessoa está desabilitada para mim. A partir de hoje essa pessoa não senta mais à minha mesa. A partir de hoje essa pessoa, ela está negada. Ela está rejeitada. Sabe o mais interessante?
é que Jesus fala: atire a primeira pedra. A Bíblia diz que só ouviu os barulhos da pedra cair ao chão. Puf, puf. Começou a se retirar. Tinha uma multidão ali. Começou a se retirar um por um. Sabe o que eu acho mais interessante? Que até os discípulos foram embora. Sabe por quê? Quando chega de falar, condenar, às vezes vem aquele nível de justiça sobre nós. Ah não, não gosto disso, isso e aquilo. Até os discípulos foram, porque a Bíblia diz que ficou só Jesus e aquela mulher. Ou seja, você não está livre de algumas coisas. Nós como discípulos, nós não estamos livres de algumas coisas se nós não vigiarmos. Está levantando agora os pastores justiceiros que divulgam, que faz isso, que faz aquilo. O evangelho já está fral. O evangelho já está fral, já está frio, já está fraco. Aí vem essas pessoas já que já quer um motivo, sabe, para não amar. Já quer um motivo para não servir, já quer um motivo para não fazer. Mas Jesus, quando fica só os dois ali, um diante do outro, ele pergunta para ela: aonde estão? Aonde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Ela: não, Senhor, ninguém me condenou. Nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Sabe por quê? No tribunal de Cristo tem perdão. No tribunal de Cristo tem perdão. No dia que Davi caiu, no dia que Davi pecou, você quer cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Ele falou: na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Na mão de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso. Sabe que eu entendo ali também? Que aquela mulher, ela não pegou o ouvido, ela não pegou aquilo que aqueles homens falaram e saiu com o espírito de vitimismo. Ah, mas eu fui perseguida, mas ela deu valor ao perdão de Jesus. Valorize o perdão de Jesus. Valorize o abraço de Jesus. Valorize quando o Senhor está dizendo: eu estou te colocando de pé novamente, eu estou te honrando novamente. A espada não vai apartar da sua casa, mas eu estarei com você, eu te honrarei. Aprenda a se perdoar para você dar a resposta. O perdão não é um incentivo ao erro. O perdão não é um incentivo ao erro, mas é um combustível para a salvação. É um combustível para você poder entender que você pode cair na mão de Deus quantas vezes for necessário. É um combustível para você manter o relacionamento com Deus. O perdão é o abraço de Deus, é dizendo: eu estou te colocando de volta, eu estou te limpando, eu estou te purificando. Eu estou te reativando, eu ainda conto com você. Eu gosto de uma história que se tornou um hino. Tinha dois amigos na batalha e um deles foi ferido. Ele não estava mais aguentando, ele falou: por favor, amigo, tire a minha vida que eu não vou resistir. Ele falou: eu não tenho autoridade para poder te matar, eu não tenho autoridade para poder tirar a tua vida, eu sei que você está sofrendo, mas eu irei perguntar ao general se eu posso te matar. E ele sai ali no meio da guerra, no meio do fogo, ele chega até o general e o general dá uma resposta. Aquele homem não está mais aguentando dentro da trincheira. De repente chega um amigo dele e diz: ei, soldado ferido, o rei manda te dizer, o general manda te dizer que ele conta com você, que ele conta contigo. É Deus dizendo para você nessa noite, mesmo você ferido, Deus está dizendo que Ele conta com você, que a guerra ainda não acabou, que é necessário colocar de pé, é necessário dar a resposta devida que Ele merece. Por isso que ele diz para a mulher: vai e não peques mais, porque ele não quer que a nossa vida seja como uma roda gigante. Hoje você está fervoroso, amanhã você está na lama novamente. É dando a resposta necessária. Não busque justificativa. Confessa e deixa. Confessa e deixa. Tenha um coração ensinável. Para nós encerrarmos, o único que podia apedrejar aquela mulher era Jesus. Era o único que não tinha pecado.
A Bíblia diz lá no livro de Pedro que ele não pecou em nada. Mas mesmo assim ele estava dizendo para aquela mulher: segura mais um pouco. Logo mais morrerei em uma cruz. Mas um dia que eu ressuscitar, você estará livre para sempre. Você estará livre para sempre. Se você não entender o que é você estar livre para sempre, porque Ele já fez isso, Ele já morreu, Ele já ressuscitou. Se você souber o que é você voltar a ter relacionamento, se você souber o que é você voltar a entrar à sala e poder conversar com Ele, poder se relacionar com Ele, poder ouvir os passos dEle, poder sentir o perfume dEle, poder ser amado novamente, poder amar novamente. Eu não sei qual foi a espera que te alcançaram um dia. Eu não sei qual foram as pedras que lançaram sobre você, ou se estão lançando sobre você. Mas o que eu tenho a dizer a você nessa noite é: confessa e deixa e descansa o teu coração. Descansa o teu coração no Senhor, se deleita no Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele veio para nos entregar vida e vida com abundância. Ele veio para nos amar. Entenda isso. Quando você tiver a terra aqui, Ele está pronto para poder te perdoar. E quando tiver vida, ainda tem a oportunidade de você respirar o ar da liberdade, o ar do eu estou livre, o ar do relacionamento. Levante, levante, dê a resposta para Deus. Não fique mais parado minando sangue dentro da trincheira. Pessoas estão morrendo. Não seja vencido pela artimanha de Satanás, pelas armadilhas dele. Não deixe ele continuar cantando vitória. Ele caiu e não voltará mais. Ela caiu e não voltará mais. Ele nunca mais será o mesmo. Ela nunca mais será o mesmo. Ele só anuncia essas mentiras porque Ele sabe quão forte você é quando você está em Jesus. Ele sabe do tamanho da arma que Deus Ele colocou em sua mão. Para isso você precisa saber quem de fato você é. Para isso você precisa saber se você é aqueles que julgam ou você é aqueles que amam. Nessa noite eu te pergunto: você tem dificuldade de adorar nesse ambiente por causa de alguém? Nessa noite eu te pergunto: você tem problema em sentar à mesa com seus familiares por causa de alguém? Nessa noite eu te pergunto: você pode entrar naquela empresa de cabeça erguida ou você não entra lá por causa de alguém? Seja livre, por favor. Seja livre, por favor. Erga a sua cabeça. Não vale a pena, não vale a pena, entenda, não vale a pena. Para de julgar A ou B, para de não ter forças para adorar, porque você acha, porque nem coragem você tem para chamar para conversar. É tão covarde que fica se escondendo atrás de uma fofoca, de um medo, ou daquilo que os seus olhos acham que viu. O homem enxerga a aparência, mas Deus olha o coração. Davi, ele era aquele que falava: ele é impossível de ser o rei, ele não pode nem sentar à mesa com a gente, ele come na cozinha juntamente com os empregados. Ele é o bastardo rejeitado. E do céu Deus olhava para Davi e dizia: filho amado, que adoração linda você me entregou hoje. Do céu Deus olhava e Deus dançava juntamente com ele. Você consegue entender essas coisas? Você consegue entender essas coisas? Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, eu sei que a essência não está legal por causa desse brejo aí na frente, igreja, mas já vai ser resolvido.